Olá, olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui é o Lorival Melo, sou contador amigo, empreendedor digital, e nessa aula eu quero falar com você sobre a questão do imposto de renda à pessoa física, tá? A gente vai estar verificando junto como desvendar o imposto de renda na pessoa física para não ser pego pela Receita Federal. É uma aula exclusiva para os empreendedores digitais, tá? Então a gente vai estar analisando vários critérios. Dentro dos assuntos que a gente vai estar falando, eu vou falar com você que no item 1, que é a introdução ao imposto de renda, né? Como que funciona o imposto de renda, quem precisa declarar o imposto de renda. Então a gente vai debater um pouco sobre todas essas questões aqui, tudo bem? No item 2, a gente vai verificar a questão do afiliado e produtor, se precisa declarar no imposto de renda, como que funciona. O item 3, a partir de qual valor o empreendedor digital precisa declarar o seu imposto de renda. Item 4, qual a data limite para você acertar as contas com o leão. No item 5, o que acontece com quem está obrigado a declarar o imposto de renda e não declara. Sinto dor de cabeça chegando, né? Até coloquei aqui, tá? E eu vou explicar certinho por que eu sinto dor de cabeça chegando se você tem a obrigação de declarar o seu imposto de renda e você não faz isso, tá? Item 6. Onde pegar os rendimentos para lançar no imposto de renda? No item 7, alguém está dedurando você para a Receita Federal, cruzamento de dados, né? A gente vai verificar o que é, como é feito e os riscos que você corre nesse cruzamento de dados, tá bom? No item 8, e para finalizar, né, os 3 passos que todo empreendedor digital precisa saber e seguir perante a lei. E simplesmente quando é ignorado, né, pode destruir o seu negócio digital. Então fique comigo nessa aula, eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, principalmente se você está buscando informações sobre o imposto de renda na pessoa física, para um afiliado, para um produtor, para você que trabalha pela internet, né, que é um empreendedor digital e que já tem os seus ganhos no internet marketing. Tudo bem? Então a gente vai estar falando nesta aula sobre esses itens. Continue comigo, com certeza você vai aprender muito e muito sobre o leão, tá? Essa é a figura do leão, é a figura que representa aí o imposto de renda. Então quando você ouvir falar sobre Receita Federal, imposto de renda, acertar contas com o leão, é justamente isso que a gente está se referindo. O assunto é o mesmo, é sobre a questão do imposto de renda. Eu costumo dizer que vida de empreendedor nem sempre é fácil, tá? E por que eu falo isso? Porque os empreendedores eles sofrem com uma carga tributária aí muito alta, tá? A nossa carga tributária brasileira ela é um pouquinho elevada, né? Então, se você já está pagando seus impostos, você está sentindo como que é essa situação. Os empreendedores também têm muita dificuldade em encontrar informações para se legalizar, tá? Então não é em qualquer momento, não é em qualquer site, né, que você consegue ter todas as informações. É um pouco burocrático esses aspectos e com isso existe um momento de dificuldade, né? Existe uma barreira que coloca os empreendedores aí com essas dificuldades realmente de terem todas as informações que eles precisam para se legalizar, para poder fazer uma economia de impostos e todos os procedimentos a mais, tá? Então, vida de empreendedor nem é fácil, né? O risco de ser pego pela Receita Federal e pagar multas altíssimas. Esse é o pior de todos, tá? Porque tem muitos empreendedores que acabam fazendo alguns procedimentos errados e na maioria das vezes simplesmente não é nem porque eles querem, tá? Mas é porque eles desconhecem como que tem que fazer corretamente. Então, não sei se é o seu caso, né? Pode ser que você também esteja cometendo alguma irregularidade perante a Receita Federal, perante a legislação, e com isso você fica o quê? Exposto aos riscos de ser pego pela Receita Federal e pagar multas altíssimas, tá? Fica tranquilo porque eu montei toda uma aula sobre essa questão dos riscos, sobre a questão do cruzamento de dados, e eu vou estar passando para você os principais riscos, né, os principais cruzamentos de dados que a Receita faz e que pode estar chegando até você se você cometer alguma falha, tudo bem? Você só precisa continuar e assistir essa aula até o final, porque o tema é um tema bem útil para o seu dia a dia, né? E eu tenho certeza que vai esclarecer muito as suas dúvidas aí no dia a dia, tudo bem? Bom, eu até deixei destacado aqui, né, um ponto muito importante. Eu faço questão de estar batendo muito nessa tecla, que é a questão que a Receita Federal ela está de olho em você ou simplesmente em tudo que você faz, tá? É como está exposto aqui nessa figura, né? Tudo que você está fazendo aí no seu computador, o leão ele está olhando e te acompanhando, e monitorando o seu trabalho no dia a dia, né? Monitorando as suas movimentações, as suas contas bancárias, monitorando, né, as movimentações do seu cartão de crédito e todos os demais itens. E como que isso é feito, Lorival? Isso é feito simplesmente através do cruzamento de dados que a Receita Federal efetua, né, no dia a dia, usando as informações que são enviadas para o seu banco de dados, tá? Aguenta firme aí porque a gente vai estar falando sobre essa questão do cruzamento de dados. Bom, dando introdução aqui à nossa aula, né? O primeiro tema
que a gente vai estar falando dentro dos 8 temas, tá? Que a gente vai estar vendo. O primeiro tema é Introdução ao Imposto de Renda. Como que funciona e quem precisa declarar o Imposto de Renda? Como que funciona, Lorival? O que é esse tal de imposto de renda? Como que eu nunca ouvi falar disso? Já até ouvi, mas não sei como que funciona e tudo mais. Não sei se eu estou obrigado a declarar o imposto de renda. Não sei como que funciona. Bom, é simples a informação, tá? É um pouco complicada, né? Mas a informação base ela é até simples. Está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda referente ao exercício de 2015 à pessoa física residente no Brasil que, no ano calendário de 2014, se enquadra em pelo menos um dos itens da tabela seguinte, tá? Então a gente vai estar vendo uma tabela, você que é pessoa física, reside no Brasil, se você está dentro de um desses itens, você precisa declarar o seu imposto de renda. Bom, primeiro item. Quem recebeu rendimentos tributáveis cuja soma anual foi superior a R$ 26.816,55. Se os seus rendimentos durante o ano de 2014 foi acima de R$ 26.816,55, você já está obrigado a declarar o seu imposto de renda, tá? Seja você um afiliado, seja você um produtor, seja você um empreendedor digital, dependendo da atividade que você desenvolveu durante o ano, você está obrigado a apresentar a sua declaração de imposto de renda. Outro item que é, se você recebeu rendimentos isentos cuja soma foi superior a R$ 40 mil, você também vai estar obrigado a declarar seu imposto de renda. Se você obteve em qualquer mês ganhos de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores, tá? Marca bem essa situação aqui, operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e semelhantes, tá? Então, se você teve qualquer tipo de ganho de capital na venda de um imóvel, na venda de um veículo, na venda de qualquer tipo de bens, ou se você realizou as operações na bolsa de valores, que independente do valor, qualquer valor aí acima de R$1, você tem que lançar no seu imposto de renda, tá? Então, qualquer movimentação na bolsa de valores, você já fica obrigado a declarar o seu imposto de renda. E a última opção é se você teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2014, né, durante o ano de 2014, tá? De bens ou direitos de valor superior a R$300 mil. Então qualquer valor acima de R$300 mil aí que você teve durante o ano, de qualquer posse de bens ou de propriedades, você também já está obrigado a declarar o seu imposto de renda, tá? Eu vou estar falando com vocês aí mais sobre essa primeira questão, que é a questão dos rendimentos tributáveis, tá? Cuja soma anual, né, foi superior a R$26 mil, tá? Então isso é o que a gente vai estar verificando. Bom, a questão aqui de afiliado e produtor, o item 2, precisa declarar o imposto de renda? Será que se você for um afiliado, produtor, empreendedor digital, você precisa declarar o seu imposto de renda? Tá? E a resposta é que sim. Afiliado, produtor e qualquer outro empreendedor digital, ele precisa declarar o imposto de renda, desde que esteja enquadrado conforme verificamos no slide anterior, tá? Qual slide? Essa tela aqui, quem que precisa declarar, tá? Então marca esses valores, a questão principalmente dos rendimentos tributáveis, independente aí se você é um produtor, um afiliado ou um empreendedor digital, você precisa sim declarar o seu imposto de renda. Existem algumas situações, né, que pode variar de um empreendedor para o outro, tá? E aqui eu vou estar debatendo com você e explicando alguns procedimentos aí como fazer, tá? Então se você é empreendedor digital, trabalha pela internet ainda e tem também o registro em carteira, você precisa também estar atento a questões aí do seu rendimento, tá? Você precisa declarar os dois rendimentos, tanto da internet como do seu registro em carteira. Se você é um empreendedor digital, pessoa física, você vai fazer como? Você vai declarar os rendimentos que você tem só obtidos na internet. Se você é um empreendedor digital, pessoa jurídica, MEI, tá? Seja com registro em carteira ou sem registro em carteira, você também precisa declarar esses rendimentos. E nesse ponto exclusivo a gente vai debater no próximo slide, porque tem alguns procedimentos aqui na questão do MEI que você precisa ficar atento a isso, tá? Se você é um empreendedor digital, pessoa jurídica normal, você também precisa declarar o seu imposto de renda desde que você esteja enquadrado na tabela anterior com rendimentos aí acima de R$26 mil, tá? E pode ser que você precisa entrar em contato com o seu contador aí, verificar a questão do seu informe de rendimento, verificar se você tem lucros distribuídos e assim apresentar a sua declaração de imposto de renda de forma correta, tudo bem? Cuidados que você tem que tomar aí, né, no dia a dia ou no momento principal de fazer a sua declaração de imposto de renda se você for um MEI, tá? Que cuidados são esses, Lorival? Quando você é empresário MEI, simplesmente que cuidado que você tem? Você tem que analisar a questão do seu total de faturamento. Vamos supor que você faturou aí durante o ano de 2014, a sua empresa foi aberta em janeiro de 2014, né? E até dezembro de 2014 você faturou aí os R$60 mil, que é o limite, tá? Desse valor, você pode simplesmente distribuir o total dele para a sua declaração de imposto de renda como lucros isentos?
A resposta é que não, tá? Você não pode distribuir total como lucros isentos. Por quê, Lorival? Não é totalmente isento? Tem que pagar imposto ainda? Sim, você precisa pagar alguma coisa de imposto, sim, referente a esses rendimentos obtidos pelo MEI, tá? E como que funciona isso? Do total do seu rendimento, total do seu faturamento, né? 2014, se você for uma atividade de comércio, você pode distribuir somente 8% como lucros isentos. Ou seja, de 60 mil você distribui 8%, tá? E o restante ele é rendimentos tributáveis. Se você tiver atividade de serviço, então você distribui 32% do total de faturamento como serviço, né? Do total que você faturou como serviço, como lucros isentos, e o restante é tributável. Vamos pegar um exemplo aqui bem prático, tipo que durante o ano de 2014 você faturou 10 mil reais, né? Como comércio e 50 mil como serviço, tá? Para ficar mais fácil, vamos analisar essa ilustração que eu fiz aqui e aí você vai entender com mais facilidade, tá? Nesse exemplo eu coloquei a questão então dos 10 mil como vendas, né, de produtos e 50 mil reais como serviço. Então na questão do comércio, já que você pode distribuir 8%, né, de 10 mil, tá vendo aqui, 8% de 10 mil, então o valor que você pode distribuir de forma isenta na sua declaração de imposto de renda é 800 reais, tá? E os demais rendimentos, Lorival? Então 10 mil menos 800 reais, sobra 9.200 reais, que são rendimentos tributáveis. Então na hora de você montar a sua declaração de imposto de renda, você vai lançar nesse formato, tá? Já eu falo para você a questão das fichas aí, como lançar e tudo mais, tá? Só vou explicar primeiramente aqui a questão do serviço. E na questão do serviço aí que você faturou então 50 mil reais. Então os serviços, quanto que é a parte isenta? Aqui ó, 32% que é isento das atividades de serviço. E aí você pode então de 50 mil lançar 32%, dá 16 mil reais. E a parte dos demais rendimentos, né, são rendimentos tributáveis, que é o total de 34 mil reais, tá? E aí você vai fazer essa sominha, que é 16 mil mais 800 reais, vai dar os 16.800 reais. E a questão dos lucros tributáveis, que é os 34 mil mais 9.200, vai totalizar aí 43 mil reais e 200. Na sua declaração de imposto de renda, esses 16.800 reais aqui, ele entra como lucros isentos, tá? Então você vai lançar aí na ficha de rendimentos isentos o valor de 16.800, vai citar o CNPJ da sua empresa MEI e tudo mais, a razão social, tá? E na questão dos lucros tributáveis, você vai entrar na ficha aí de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e vai lançar esses rendimentos aqui de 43 mil reais 200, tá? Então somente esses 43.200 incide o imposto, sendo que no valor de 16.800 ele não incide imposto algum. Se você tiver registro em carteira, você é um funcionário ainda, trabalha registrado CLT ou prestou serviço para outras empresas, tá? Com a sua empresa MEI, não, como pessoa física, né? Automaticamente você vai pegar o informe de rendimento com a fonte pagadora, que é a empresa que pagou você, e aí você vai lançar também na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica esse valor que consta no seu informe de rendimento, tá? Se você trabalhou e tem rendimentos aí a mais como pessoa física, tá? Pessoa física recebeu rendimentos de outra pessoa física e aí você vai lançar aí na sua declaração de imposto de renda como rendimentos recebidos e tributáveis, né, de pessoa física, tá? Então você vai lançar dentro dessa ficha e tem que detalhar mês a mês conforme foi a entrada dos rendimentos, tudo bem? Então tome esses cuidados aí justamente para você não lançar errado e depois ter que prestar contas, né, prestar informações para a Receita Federal sobre essas situações aí, ok? Fica atento a isso e com isso você não vai correr risco algum com a Receita Federal. Bom, o item 3 a gente vai estar verificando aqui, só refletindo, né, mais um pouco nessa questão, a partir de qual valor o empreendedor digital ele precisa declarar o seu imposto de renda. Lorival, mas já falou isso lá atrás, está debatendo a questão dessas informações de rendimentos. Sim, eu já falei e volto a falar para você, justamente para você não correr esse risco, tá? Para você não errar nessa parte, porque eu sei que tem muitos empreendedores digitais aí que têm rendimentos superiores a 26 mil e às vezes eles simplesmente desconhecem que estão obrigados a declarar o imposto de renda, tá? Então, se você teve durante o ano de 2014 rendimentos tributáveis cuja soma anual ela foi superior a R$ 26.816,55, você está obrigado sim a declarar o seu imposto de renda. Então, você precisa fazer justamente para você não ficar em risco com a Receita Federal, tá? Coloquei uma nota importante aqui, que é considerado como rendimentos tributáveis, né, os valores recebidos de outras pessoas físicas, tanto faz ser pessoa física ou ser pessoa jurídica, tá? Desde que esse valor entrou na sua conta, você teria que estar declarando esse valor como rendimentos tributáveis. Vai ter imposto de renda sim em cima, tudo bem? O item 4.
Lorival, até quando que eu posso transmitir a minha declaração de imposto de renda? Até quando, né, que eu posso acertar as contas aí com o Leão? E a data limite é a seguinte: até o dia 30 de abril de 2014, às 23 horas e 59 minutos. Até essa data você pode estar transmitindo a sua declaração dentro do prazo, tá? Lorival, e após essa data, eu posso também transmitir a declaração? Posso entregar a minha declaração de imposto de renda para a Receita Federal? A resposta é que sim, você pode, tá? Após o dia 30 do 4, funciona da seguinte maneira: você pode entregar a sua declaração, mas terá que recolher uma multa por atraso, tá? E quanto que custa essa multa? Qual que é o valor dessa multa, Lorival? O valor dessa multa sobre o atraso da declaração de imposto de renda, tá? É multa de atraso da declaração de imposto de renda, não é multa sobre o imposto, não é multa que você foi pego pela Receita Federal, tá? É multa por atraso. Essa multa, ela chega de 1%, né, ao mês calendário, tá? Então, quanto mais você demorar para ajustar a sua situação com a Receita Federal, dependendo do valor do seu imposto, você vai pagar mais caro, tá? É a multa de 1% ao mês calendário, ou fração de atraso, né, calculada sobre o total do imposto devido apurado na declaração. Vamos supor que até o imposto seu seja de R$1.000, então cada mês de atraso você vai pagar 1% sobre esses R$1.000. Atrasou 10 meses, 10% desses R$1.000, tá? E se esse imposto, né, ele for inferior aí, o valor da multa estiver dando menos que R$ 165,74, você tem que recolher o valor mínimo de R$ 165,74, tá? Então essa é a multa mínima sobre o atraso da declaração de imposto de renda, que é de R$ 165,74. Então procure verificar se você está dentro, né, das obrigações aí dos rendimentos de R$ 26.806. Se você tiver esses rendimentos tributáveis, procure entregar dentro do prazo, justamente para você não ficar pendente, né, perante a Receita Federal e nem correr risco algum, tá? Eu acredito que não compensa você correr riscos aí, tá? No item 5, o que a gente vai estar verificando? Lorival, não declarei o imposto de renda, e agora o que eu faço? O que acontece, né, com quem está obrigado a declarar imposto de renda nem não declara, tá? Eu até anotei a opção aí que sinto dor de cabeça chegando, tá? E aqui não é questão de você, eu entreguei a declaração em atraso e tudo mais, ok, é uma outra situação, tá? Que é quando você tem rendimento, você está obrigado a declaração de imposto de renda e você simplesmente não faz nada, você deixa de lado, né? Você deixa para lá e não faz nada, tudo bem? Então, o que acontece? O risco maior é o seguinte, tá? De você ser pego pela Receita Federal por crime de sonegação fiscal contra a ordem tributária. Então aqui, se a Receita chegar até você antes de qualquer ato, né? Antes de você fazer uma declaração aí e entregar, né, em atraso e tudo mais, mas a Receita chegar até você e identificar que você tinha rendimentos, você estava obrigado a entregar aquela declaração e você não fez isso, tá? Então você pode ser indiciado aí pela Receita Federal por sonegação fiscal, tá? Então aí existe vários critérios, você vai ter multas pesadas e tudo mais, ainda pode responder por processo nesse quesito, tá? Outra opção também, que é um grande risco, é de você ser multado pela Receita Federal com multas de 75% a 225% incidentes sobre o valor devido do imposto. É um outro risco que você corre também. E ter que recolher o imposto em atraso, né, com multa e juros, tá? Então, simplesmente vai refletir no seu bolso e eu não sei se compensa você atrasar as declarações, deixar de lado e simplesmente ignorar isso, tá? Do item 6, Lorival, rendimento, onde que eu pego, né? Eu quero fazer a minha declaração de imposto de renda, então já entendi, eu estou obrigado, eu faturei mais que R$26.000 durante o ano de 2014, mas eu não sei nem por onde que eu pego nesses valores, como que eu faço isso? Bom, é simples. Se você foi um afiliado a um produtor do Hotmart, você vai acessar o Hotmart, né, os dados da sua conta, e lá você vai ter o informe de rendimentos emitido pelo próprio Hotmart, tá? Então você vai conseguir enxergar isso dentro do Hotmart. No PayPal vai ser a mesma coisa também, você vai ter que tirar um extrato, uma verificação dos valores que você faturou lá com o PayPal, e aí você vai pegar os valores por lá também, tá? No PagSeguro também é a mesma coisa. Então Hotmart, PayPal e PagSeguro, você acessa cada plataforma e verifica lá onde que está o informe de rendimento, como fazer essa questão de você verificar esses rendimentos, tudo bem? E se você teve depósito em conta, você também precisa fazer o levantamento desse depósito, principalmente se foi aí de pessoa jurídica, tá? Então, mesmo que foi pessoa física também, tá? Então, você precisa fazer esse levantamento aí e também citar, no caso se foi pessoa jurídica, citar quem foi a fonte pagadora, tudo bem? E no caso de empresas, né, se você prestou serviço para outras empresas e você tem aí o informe de rendimento que essa empresa enviou para você, nesse informe já tem todas as informações, tá? O que é importante, pessoal? Muito importante, não deixar de lançar os seus bens, direitos e obrigações a pagar, tá? Então, se você tiver compra de veículo, imóvel, tiver algum tipo de empréstimo, financiamento,
procure lançar tudo na sua declaração de imposto de renda, porque assim como a gente vai ver, né, a Receita Federal faz um cruzamento de dados muito forte, pessoal, tá? É uma das questões que mais joga o pessoal na malha fina aí, que é quando a Receita faz o cruzamento de dados, né, a questão, ao invés de faltar você informar fontes pagadoras na sua declaração, tá? Então procure fazer esse levantamento, realmente, se você lançou todas as fontes pagadoras, justamente para você não ficar em risco aí, tá bem? E é importante também, eu te deixei anotado aqui, ó, separar os documentos recebidos de pessoa física e os recebidos de pessoa jurídica, tá? Então, nesse momento que você for verificar os rendimentos, você separa esses rendimentos, justamente separando por pessoa física e por pessoa jurídica, tudo bem? No item 7, a gente vai estar falando sobre um assunto, né, bem polêmico, um assunto que às vezes assusta um pouquinho o pessoal. E que assunto é esse? É a questão dos dedos duros. Alguém está dedurando você para a Receita Federal, que é a questão dos cruzamentos de dados. Como que é feito o cruzamento, o que é o cruzamento de dados e os riscos que isso pode representar para você, tá? A gente vai estar vendo agora. Eu até montei um gráfico aqui justamente para ilustrar para você, para facilitar, né, o seu entendimento dessa questão, tá? E eu tenho certeza que você vai sair desta aula hoje com todas essas informações, vai tomar muito mais cuidados aí para administrar a sua vida financeira, seja empresarial ou pessoal, tudo bem? Bom, fique muito atento, né, em todas as suas movimentações financeiras, justamente para você não ser pego pela Receita Federal, tá? E por que eu estou falando isso? Tá? É algo tão simples, pessoal. Parece um pouco assustador, né? Parece que eu estou exagerando um pouquinho, mas fica tranquilo, pessoal, não estou exagerando nada. Isso está tudo documentado em lei. Isso daqui eu estou repassando para vocês de uma forma simples aquilo que a Receita Federal ela tem feito aí no seu dia a dia, tá? A Receita Federal, ela exige que as empresas, né, os órgãos públicos, os bancos e tudo mais, transmitem as informações ali do que aconteceu com a sua vida empresarial, tanto no que recebeu, tanto no que pagou. E com isso, o que acontece? A Receita Federal ela recebe mais de 28 declarações anuais sobre nossa vida pessoal e empresarial, tá? Então, estamos simplesmente fichados perante a Receita Federal. Queira você ou não queira, tá? Seus dados já estão na Receita Federal. E eu garanto para você que durante o ano de 2015 as declarações são mais de 30 declarações. Tem várias declarações que a Receita Federal instituiu a partir de 2015 e com isso os empreendedores, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, está com seus dados na Receita Federal, no banco de dados da Receita Federal, tá? E será que a Receita Federal ela faz todos esses critérios da lei se cumprir, de criar declarações e tudo mais, simplesmente para manter, né, um banco de dados e depois não utilizar esse banco de dados? Ou será que a Receita Federal ela pretende em um momento qualquer, né, estar utilizando essas informações? É isso que gera os cruzamentos de dados, tá? E aqui eu até fiz uma anotação também, uma nota importante, né? E quando a Receita Federal ela realiza o cruzamento de dados, é nessa hora que corremos grandes riscos de ser pego e multado pela Receita Federal. E é justamente isso, pessoal. Eu te oriento a ficar muito atento nessa questão, justamente para você não ser pego pela Receita Federal, tá? E aí, Lorival? A Receita sabe como? Quem que tá me dedurando nesse caso? Eu tô doido para pegar esse carinha que tá me dedurando e não vai ficar tão fácil assim não, tá? Mas não tem muito jeito, meu amigo. Minha amiga, meu amigo, tá, que está me ouvindo nesse momento, para você não ter risco nenhum com a Receita Federal, simplesmente você não pode ter nenhum cartão de crédito, você não pode ter nenhuma conta bancária, você não pode ter nenhum veículo, nenhum imóvel no seu nome. Praticamente você precisa somente não existir, tá? E é difícil, né? Hoje, todas as transações que realizamos, praticamente usamos um cartão de crédito, usamos uma conta corrente e temos nosso carro e temos aí a nossa casa própria. E com isso, a gente está enviando informações para a Receita Federal. E os itens mais importantes, aí, as situações que mais nos colocam perante a Receita Federal, que tem nos dedurado, é a questão dos gastos com o cartão de crédito, tá? As administradoras transmitem aí para a Receita Federal de forma semestral sempre uma declaração que chama Decred, tá? E nessas informações vai ali o montante global que você movimentou e mais a questão do seu CPF. Tá? Outro item importante também que o pessoal está usando muito, que é a questão dos créditos, né, em cartões pré-pagos, tá? Então sobre esses cartões é incidido um imposto ali, né, que chama IOF, e esse imposto ele também já vai com as informações sobre o seu CPF, tá? Movimentações de contas bancárias, conta corrente, seja poupança, aplicação financeira, né, ou conta corrente normal, os bancos transmitem uma declaração para a Receita Federal também que chama de MOF, tá? E através dessas informações são enviados para a Receita Federal todas as suas informações. Lembrando que esse montante que os bancos estão obrigados, né, a informar para a Receita Federal são montante semestral de movimentações acima de R$5.000, tá? Então, se você tiver uma movimentação
no semestre de janeiro a junho, com um valor acima de R$ 5.000, tá? Não é mensal, é o total global. O banco já vai estar passando informações sobre a sua vida pessoal para a Receita Federal. Outro item, o item 4, que é a questão de compras de bens. Geralmente quando a gente faz uma compra de um bem, seja um carro, seja uma moto, seja um imóvel, seja um computador, geralmente a empresa que a gente comprou, o que ela faz? Ela emite uma nota fiscal. E essa nota fiscal vai com os dados seu, tá? E vai diretamente para a Receita Federal. Outro item também que é a questão dos aluguéis recebidos, tá? E os aluguéis pagos também. As imobiliárias sempre estão passando essas informações para a Receita Federal e com isso você também está ficando fichado perante a Receita Federal, tá? Essas informações estão indo tudo para o banco da Receita Federal. O item 6, que é a despesa com plano de saúde, também são enviadas essas informações para a Receita Federal. O item 7, declarações enviadas e outras informações compartilhadas, tá, com a Receita Federal por empresas, bancos e órgãos públicos. Então, além das empresas, além dos bancos, né, temos também as questões dos órgãos públicos, tipo a prefeitura compartilha dado com o Estado e que o Estado também compartilha algo e alguma parte de seus dados com a Receita Federal. Então, os três governos, seja o federal, o estadual, o municipal, eles têm informações compartilhadas, tá? Então, dependendo do faturamento, dependendo da movimentação, dependendo do estilo da sua empresa, a Receita Federal está tendo essas informações. Nessa tela aqui ilustra bem a situação de um cruzamento de dados efetuado pela Receita Federal. Então, eu tentei ilustrar aqui o máximo possível, né, para você poder entender da melhor forma possível, tá? Então, aqui eu coloquei que a situação que é você, aí aqui eu liguei as setinhas, que você pega o seu cartão de crédito, efetua algum gasto e o que acontece depois? O administrador do cartão de crédito pega essas informações e envia para o banco de dados da Receita Federal. E a mesma coisa acontece com a sua conta corrente, tá? Você recebe o dinheiro de uma outra terceira pessoa que poderia estar aqui, né? E aí esse dinheiro vem para você e você aplica na sua conta corrente, movimenta na sua conta corrente, ou faz um saque, faz um resgate da sua conta corrente. E essas informações aqui também o banco manda para a Receita Federal, tá? De forma semestral aí, lembrando que o valor é de R$5.000 no semestre, um valor bem pequeno, tá? Também as comissões que você recebe através do Hotmart, o Hotmart quando emite as notas para você também está repassando informações para a prefeitura do montante que ele movimentou, tá? Mesmo que ele não mande as informações sobre o seu CPF, você corre riscos aí, se o Hotmart sofrer qualquer tipo de fiscalização, a Receita Federal vai chegar até você nesse caso, tá? Então, por isso que vale a pena você fazer tudo corretamente. As compras que você realiza, né? Conforme eu citei, as empresas que você comprou aí, os fornecedores emitem nota para você referente ao seu CPF e depois eles enviam essa nota também para a Receita Federal e vai compondo, né, o banco de dados da Receita Federal. Então, e a questões aqui quando você paga aluguel e recebe aluguel, né, também as imobiliárias repassam as informações para a Receita Federal, tá? E aí depois o que acontece? Você tem todo um histórico de gastos e de recebimentos aqui que já foram enviados por essas empresas para a Receita Federal e aí você, tá? Simples cidadão brasileiro, pega suas informações achando que não tem nada lá no banco de dados da Receita Federal ainda e você faz a sua declaração de imposto de renda, tá? Essa linha amarela aqui, você transmite a sua declaração de imposto de renda para onde? Para o banco de dados da Receita Federal. E com isso, a Receita Federal tem todas as informações de quem vendeu para você ou quem comprou de você, tudo vinculado com o seu CPF, o CNPJ do fornecedor, o CPF ou CNPJ do seu cliente, valores das operações e tudo mais. E com isso a Receita pode fazer um cruzamento de dados potente, pessoal. E é nessa hora que a Receita Federal, quando acha qualquer irregularidade, qualquer situação pendente na sua declaração de imposto de renda ou na sua vida pessoal aí, a Receita Federal ela faz o que? Ela notifica você para apresentar informações ou para corrigir aquela informação, recolher a diferença de impostos, tá? Lembrando que eu compartilhar um dado com vocês aqui. Durante o ano de 2014, a quantidade de contribuintes aqui brasileiros que foram notificados pela Receita Federal chegou praticamente próximo, mas muito próximo mesmo de 1 milhão de contribuintes notificados pela Receita Federal para poder prestar qualquer tipo de informação, né, justificar para a Receita ou apresentar os documentos referentes às operações que foram citadas na declaração de imposto de renda ou citada pelos seus fornecedores ou pelos seus clientes, tá? Então, praticamente 1 milhão de contribuintes caíram na malha fina da Receita Federal. Se você acha que é muito, que essa informação não tem procedência, basta você verificar aí, pode pesquisar aí no Google mesmo, tá? Contribuintes na malha fina 2014, tá? E você vai entender a quantidade de contribuintes aí que caíram na malha fina, tudo bem? Então toma bastante cuidado justamente para você não fazer, né, parte desse quadro ou também você não aumentar esse quadro aí de contribuintes que estão sendo pegos pela Receita Federal, combinado? O item 8, vou passar alguns procedimentos aqui que você
precisa tomar aí de cuidados com a lei, tá? Então aqui eu vou deixar 3 passos que todo empreendedor digital precisa saber e seguir perante a lei. E quando é ignorado, pode simplesmente destruir o seu negócio digital. Que passos são esses, Lorival? Um dos primeiros passos, um dos primeiros itens, até coloquei como informação primordial para compartilhar com você, é a questão aqui. Você sabe, até uma pergunta, né? Não é nem uma questão, é a seguinte pergunta, tá? Você sabe por quanto tempo a Receita Federal ela fiscaliza você, ou ela pode fiscalizar você? Você imagina isso, como que seja esse prazo? Tá? Será que a Receita Federal pode ou não pode fiscalizar você? Tá? Será que ela pode fiscalizar somente durante o mês? Será que ela pode fiscalizar somente até o dia 31 de dezembro do ano corrente? Ou ela pode fiscalizar por 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10, 15 anos, ou 50 anos, ou por tempo indeterminado? Como que funciona essa questão? A gente vai verificar isso e eu peço que você preste bastante atenção nisso e que você grave essas informações aí, justamente para você não fazer errado e poder entregar sua declaração agora dia 30 de abril de 2015, né, referente ao ano de 2014, sem correr risco algum, tá? Você mantém esse hábito de entregar suas informações, de fazer corretamente. Bom, aqui eu coloquei um exemplo que é o seguinte: suas movimentações financeiras do mês de março, tá, de 2015. Você movimentou agora mesmo no mês de março de 2015, independente do valor que seja aí, esses valores que você teve de movimentação. Só que ele pode ser fiscalizado pela Receita Federal até quando? Tá? O que você acha aí? Dá uma pensadinha aí e na próxima tela a gente vai compartilhar essa informação com você para que você nunca mais corra risco com isso, tá? Então, o importante é você refletir. Eu tenho a minha empresa, tenho a minha documentação, eu trabalho com pessoa física e até quando que a Receita Federal pode me fiscalizar, tá? E aqui eu trago a resposta para você. A resposta é o quê? Por quanto tempo, Lorival, que a Receita Federal pode fiscalizar? Ela pode fiscalizar você durante o prazo de 5 anos, tá? Lembrando que sempre são 5 anos retroativo à data que você está aí. Então aqui no exemplo que eu coloquei para você, a questão se você teve movimentações financeiras no mês de março de 2015, a Receita Federal pode fiscalizar você até quando, né? O que você fez no mês de março de 2015, presta bem atenção aqui, tá? Pode ser fiscalizado até 2016, 2017, até 2018, até 2019 e sendo como data final de fiscalização até o ano de 2015, até referente a 2015, né, sendo como ano final até o mês de março de 2020, tá, que daria os 5 anos, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, pode fiscalizar em qualquer período desse, desde que esteja dentro dessa data válida de 5 anos, a Receita Federal pode fiscalizar o que você está fazendo hoje, quem sabe, tá? E aí, você está preparado para passar por uma fiscalização da Receita Federal? Como que anda a sua situação? Tudo está feito bonitinho, sua conta corrente está bonitinha, 100%. Se você é uma pessoa física, né, você recolheu todos os seus impostos mediante a apuração do imposto no carnelhão, ou você simplesmente ignorou aqueles dados e simplesmente não fez nada e só movimentou esse dinheiro e sem pagar imposto algum, tá? Então vale a pena refletir essa questão, porque para a Receita Federal chegar até você, a gente verificou aqui no nossa planilha de cruzamento de dados que é algo até simples, né? Todas as informações vão para a Receita Federal, basta a Receita Federal aplicar algum tipo de filtro, buscando aí dependendo por perfil, a gente não tem como saber o tipo de cruzamento de dados que a Receita Federal. Isso aqui é como se fosse um algoritmo do Google, né? Somente eles sabem como funciona e mais ninguém, tá? Quem vai ser fiscalizado, a partir de que renda, que tipo de profissão e tudo mais. A Receita Federal, a única coisa que eu posso te adiantar e te falar é que ela existe critérios de padrão para fazer esse cruzamento de dados. E se você estiver dentro desse padrão de cruzamento de dados aí no momento que a Receita Federal fez e você for notificado pela Receita Federal e tiver que prestar informação, você está totalmente tranquilo ou tem algo que te coloca em condenação perante a Receita Federal? Reflita sobre isso, tá? Porque se tiver algo errado, eu te convido nesse momento você começar a corrigir isso, você não deixar mais esses erros tomarem conta de você, tá? Porque pode ser muito caro. Lembra lá atrás que eu falei para você das multas que a Receita Federal pode aplicar sobre você? Multa de 75% a 225% sobre o imposto que você deixar para trás aí, tá? E é um gasto desnecessário, um gasto pesado, que vai sair muito caro, tá? Hoje um imposto de R$10.000 aí, se você não pagar, for pego pela Receita Federal depois de um prazo aí, pode chegar a R$30.000 aí facilmente com o valor de correções do imposto, multas e juros e tudo mais, tá? Então, não sei, acho que não vale a pena você ficar correndo esse risco e jogar dinheiro fora não, né? Concorda comigo? Tá? Então, se você concorda comigo, o que você vai fazer agora? Você nunca vai ignorar a lei, tá? E vamos fazer um negócio mais prático aqui, tá? Fala aí para você mesmo. Eu prometo nunca ignorar a lei. Vamos lá, de novo. Eu prometo nunca ignorar a lei.
Mais uma vez, para refletir mesmo, para você memorizar isso, tá? Coloca aí, eu prometo nunca ignorar a lei. Então, escreva essa frase, coloca aí na frente do seu computador, assim como você deve ter outras frases, você tipo, eu prometo ter sucesso, eu prometo ter resultado, eu vou conseguir ter resultado. Coloque juntamente essa frase também, eu prometo nunca ignorar a lei. Por que que você deve ter muita atenção nesse caso? Porque simplesmente para você não correr risco, né? Para você não ser penalizado, ser pego pela Receita Federal, tá? O motivo dessas informações não é para assustar você, mas sim para te orientar e te mostrar o caminho. Mas Lorival, qual que é o caminho? Como que eu descubro o caminho? Aí surgem duas possibilidades na minha frente, fazer correto ou fazer errado. Só que fazer correto dá muito trabalho, Lorival, como que eu faço isso? Ou fazer certo, ou fazer errado, né? No caso seria a parte mais fácil, eu não preciso me preocupar com tanta coisa, não preciso me preocupar em recolher impostos, não preciso me preocupar com legislação. Então eu acabo optando em fazer errado porque seria mais fácil, só que pode custar muito mais caro para você, tá? Então eu recomendo você a fazer certo, a você conhecer os caminhos que você precisa seguir, e é isso que eu vou estar falando com você, né? Até criei aqui uma representação gráfica onde vai facilitar bastante o seu entendimento, tá? Eu marquei aqui, né, o item 1, 2 e 3, que é o item 1 é conhecer, o item 2 entender, e o item 3 que é analisar. E conhecer e entender e analisar o que? As leis, tá? E como que funciona essa questão de conhecer as leis, o que eu preciso conhecer? Você precisa conhecer, não é as leis técnicas, a parte técnica, a lei número tal diz isso, a lei tal diz isso. É praticamente impossível, tá? Porque no Brasil a gente tem aí em torno de quase 4.000 leis e normas tributárias, só na parte tributária, tá? Que regulamenta essa parte de legalização, essa parte de tributação e tudo mais. Então é difícil você conhecer todas essas leis. Mas quando eu digo conhecer, eu falo que você como empreendedor, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, você precisa conhecer os seus limites, tá? Se você trabalha como pessoa física, você tem que saber que até que momento você está isento do imposto de renda, a partir de qual rendimento você precisaria recolher já o imposto de renda, precisaria fazer um carnê-leão, precisaria declarar o imposto de renda para a Receita Federal, tá? O que compensaria mais você trabalhar com pessoa física ou trabalhar com pessoa jurídica, fazer a abertura de uma empresa MEI? É isso que eu falo, que você precisa conhecer quais são as suas possibilidades, conhecendo dentro da lei como funciona os aspectos básicos da lei, tá? Se você tem um conhecimento, você pode fazer o que? Você consegue partir para o item 2, que é ter um entendimento melhor dessas leis, tá? Então, a partir do momento que você conhece, você já vai ter um entendimento muito melhor. E com isso você pode definir possibilidades melhores de alavancar os seus negócios através de fazer um plano de legalização melhor. Falar, como pessoa física eu vou pagar 27%, sendo que como pessoa jurídica, se eu fizer a abertura de uma empresa MEI, eu vou pagar R$ 44,20 de imposto aí sobre R$ 5.000, tá? Então você vai ter essa capacidade de entender e também refletindo no item 3 de analisar as leis, analisar os aspectos, conhecendo quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, quais são os seus deveres perante a legislação, que tipo de declaração você precisa entregar para a Receita Federal, quais são os aspectos que te colocam mais em risco, quais riscos você consegue, mesmo sabendo que não está 100% correto, né, ainda correr perante a Receita Federal nesses aspectos, e se acontecer algo, o que aconteceria com você, qual seria a sua penalização. Tudo isso influencia em termos da legislação, seja nacional, a legislação federal do imposto de renda, a legislação estadual e municipal, tá? Então eu te convido você a conhecer esses procedimentos, conhecer um pouquinho mais sobre a legislação, conhecer um pouquinho mais sobre suas obrigações, conhecer um pouquinho mais sobre os seus deveres aí como empreendedor digital, justamente para você alavancar os seus negócios de maneira saudável, de maneira tranquila, sem correr risco aí nenhum com a Receita Federal. Combinado, empreendedor? Eu não quero jamais ver você sendo pego pela Receita Federal, você passando por momentos difíceis e tudo mais, tudo bem? Então, para a gente finalizar essa aula, né, eu gostaria que você simplesmente guarde bem isso. Nunca ignore a lei, tá? Conheça todas as suas obrigações perante a lei e cumpra com todas. E todos os empreendedores precisam estar atentos à legislação para nunca ser pego pela Receita Federal e também para pagar menos impostos. Então, se você é um empreendedor que já está tendo resultado, fique atento a esses aspectos, tá? Busca entender
como que funciona o tipo de negócio que você está trabalhando, como que funciona para você andar legalizado perante a lei, e com isso você vai ser um empreendedor de muito mais sucesso aí e também não vai correr risco nenhum com a Receita Federal e ainda vai poder ter a possibilidade de pagar menos impostos. Combinado? Então era essa a mensagem que eu queria te passar sobre a questão do imposto de renda, e eu vou deixar aqui um convite para você, tá? Se você gostaria de estar se legalizando, ter um conhecimento, aí você sabe que eu tenho o treinamento, né, Empreendedor Legalizado, onde eu falo tudo sobre legalização para empreendedores digitais, tá? Um treinamento exclusivo para os empreendedores digitais, e dentro do treinamento eu tenho todas as explicações, tá? Eu mostro, né, como que o empreendedor precisa se legalizar, como que ele faz para se legalizar como empresário MEI, o que as obrigações para ele poder emitir suas notas fiscais, como que ele faz todos os procedimentos na emissão de notas fiscais, como que ele faz a questão da sua declaração de imposto de renda, né? Dentro do curso tem aulas somente sobre essa questão de mostrar passo a passo, mostra na tela ali como que o empreendedor digital ele faz a sua declaração de imposto de renda, como que ele faz também no momento que ele chega no total de um faturamento ali, vamos supor acima de 60 mil reais, que tipo de empresa que ele tem que estar fazendo abertura, qual atividade que ele coloca na sua empresa, no seu CNPJ, quais são os quinais, né, que muitos empreendedores têm dúvidas sobre isso, tá? Então é um treinamento completo mesmo, pessoal. E o valor desse treinamento, o investimento desse treinamento, né, é somente de R$ 297, tá? Então eu te convido a fazer parte do treinamento Empreendedor Legalizado. Para você poder ser um aluno aí do treinamento Empreendedor Legalizado, você precisa somente acessar aí o endereço www.empreendedorlegalizado.com.br/curso, tá? Você vai cair na página do curso, você vai ter todas as informações de todas as aulas lá e tudo mais, e você vai poder se legalizar, poder fazer todos os aspectos de legalização aí corretamente, e entender, né, como funciona a legislação de uma empresa, a legislação do MEI, tudo de forma simples, fácil e ali tela a tela para você conferir juntamente comigo, tá? E lembrando que além de todas as aulas que você tem dentro da área de membros, né, ali você vai fazer a sua inscrição, já vai receber a sua senha, tá? Após fazer a sua inscrição dentro do treinamento, tomar essa decisão, tá? O link também está abaixo desse vídeo aqui, você pode conferir o link também que está abaixo do vídeo, tá na tela aí, e você entrando para o treinamento, sendo um aluno do Empreendedor Legalizado, você também vai contar com todo o meu suporte, tá? Eu vou te ajudar em todos os aspectos, seja por e-mail, seja por Skype, ou seja pelo grupo que temos ali no Facebook. Eu vou te dar todas as coordenadas, desde que você vai ter que estudar as aulas, né? E ficando as dúvidas, eu vou te ajudar em todos os aspectos, tá? Já temos lá mais de 200 alunos dentro do curso Empreendedor Legalizado, e todos ali já conseguindo, né, fazer as suas legalizações tranquila, de forma correta, e já emitindo as suas notas fiscais, tendo seu CNPJ, trabalhando corretamente aí pela internet, tá? Então fica hoje o convite para você ser um aluno do Empreendedor Legalizado. E lembrando que hoje o investimento do curso é somente de R$ 297, e esse valor a partir do mês de maio, tá? Ele vai ser aumentado aí, eu vou estar aumentando esse valor para pelo menos R$ 397, que vai ser o novo valor do curso, tá? Então esse valor foi o valor de lançamento, né, que eu fiz em janeiro, de 297. Eu continuo com esse valor ainda até o finalzinho agora de abril. Então no mês de maio pode ser que você já não encontre mais o curso por esse valor de 297. Então fica aí o meu convite, dá uma olhadinha no conteúdo, né, se você tem interesse aí em estar sendo um aluno do Empreendedor Legalizado, e nos vemos dentro do curso, tá ok? Foi um prazer estar fazendo essa aula para você, falar sobre a questão do imposto de renda. Eu espero que você aproveite todo esse material, todas essas dicas que eu te passei sobre a questão de legalização, sobre a questão de fazer a sua declaração de imposto de renda, e pensa aí nos seus rendimentos, pensa nas possibilidades, tá? E não corra risco com a Receita Federal. Bom, muito obrigado por você ter assistido essa aula até aqui. Eu desejo muito sucesso para você. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.